Um novo amanhecer. Um novo dia em breve amanhecerá sobre toda a terra, onde todos reconciliarão com seu Criador e entre si. Finalmente a terra será restaurada ao paraíso que foi originalmente criada para ser. Não se trata do fim do mundo, mas sim de um novo começo. Alguns farão parte deste período de transição sobre a terra, o que é uma grande honra, mas também é um dos maiores desafios. Para este tempo de transição, para que possamos atravessar este momento, serão enviados ao mundo alguns dos maiores profetas e líderes espirituais de todos os tempos. Para entendermos este tempo que se inicia, precisamos entender o conceito da Semana Bíblica Profética. O apóstolo Pedro deixou uma importante chave. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. A expressão que Pedro usa, não se esqueçam disso, enfatiza a importância deste entendimento. Notamos que muitas vezes nas Escrituras, um dia é comparado a 1000 anos e 1000 anos a um dia. Este é um estilo profético das Escrituras. Através das genealogias, podemos inferir que a história da humanidade abrange 7000 anos, ou 7 dias proféticos. O simbolismo bíblico estabelece que os 7 dias da criação foram uma profecia exata de como a história humana se desenvolveria ao longo de 7000 anos. Podemos calcular que já entramos no período dos 6000 anos desde a criação de Adão, ou 6 dias proféticos, e estamos muito próximos do 7º dia profético, o dia profético do Shabat. Jesus disse: "Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado." Mateus 12:8. Ele não falava aqui apenas do sábado semanal, mas referia-se ao último dia da semana profética, aos 1000 anos durante os quais governará a terra com seus fiéis após a sua segunda vinda. Os escritos dos pais da Igreja primitiva, discípulos diretos dos primeiros apóstolos, nos mostra que eles compreenderam esta semana profética. Apesar de seus escritos não terem sido considerados canônicos e, portanto, não puderam ser incorporados à Bíblia, eles tiveram suas autenticidades comprovadas. Vejamos o que Barnabé escreveu sobre a semana profética. No começo da criação, ele menciona o Shabat. Em 6 dias, Deus fez todo o trabalho com as suas mãos e o terminou no 7º dia, quando descansou, tendo santificado este dia. Considerem, meus filhos, o significado de ele ter feito o trabalho em 6 dias. Em 6000 anos, o Senhor Deus conduzirá todas as coisas para o fim. E ele próprio testifica isso dizendo: "Eis que um dia para o Senhor é como 1000 anos." Então, filhos, em 6 dias, que são 6000 anos, tudo será consumado. Livro de Barnabé, capítulo 15, versículos 3 e 4. Esse registro da Igreja primitiva deixa muito claro que os apóstolos entenderam a mensagem de 2 Pedro 3:8. E foi por isso que alguns escreveram que já viviam nos últimos dias, pois sabiam, tinham plena consciência de que estavam na última semana profética, ou seja, nos últimos 2 anos antes do fim dos tempos.
O apóstolo Paulo nos exorta de que somos filhos do dia e não filhos das trevas, em 1 Tessalonicenses 5, 4, 5. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que este dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Aqui preciso abrir um parênteses com vocês. É comum ouvirmos a citação "ninguém sabe o dia e nem a hora" a respeito da volta do nosso Senhor Yeshua. Sim, não sabemos o dia, em seu sentido mais estrito da palavra, dia da semana, e também não sabemos a hora. Porém, isso não pode ser argumentação para deixarmos este assunto de lado, com a desculpa de que ele não é para nós, que não podemos entender. Esta foi uma grande armadilha, um grande engano que o inimigo fez com a Igreja de Cristo. Ao deixar de buscar os sinais da volta de Yeshua, os quais Paulo nos exorta em conhecer a ponto de dizer que não estamos em trevas para que este dia nos surpreenda como ladrão, formou uma igreja displicente, apática, morna, sem um alvo determinado, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Conseguem perceber o tamanho do engano em que a igreja de modo geral entrou? Por isso, o Senhor e seus apóstolos nos alertaram fortemente a conhecer e discernir os sinais dos tempos. Como a passagem acima nos declara, precisamos ser tão íntimos desses sinais a ponto de não sermos surpreendidos com a vinda do Senhor, mas sim esperarmos por ela. Podemos não saber o dia e nem a hora, mas por sermos filhos da luz e filhos do dia, devemos fazer a leitura dos sinais de modo a saber o tempo aproximado da volta do Rei e estarmos esperando por ele. Existe uma expectativa para a volta do nosso Rei, e os próprios apóstolos já viviam nessa espera, porque sabiam que já estavam na última semana. Na palavra, este evento é mencionado muitas vezes como o Dia do Senhor. Não se trata de um termo bíblico aleatório. Há uma razão para a palavra dia. Vejamos que, na sucessão dos dias em Gênesis, nos é mostrado que na contagem do Senhor, os dias começam com o anoitecer. Assim, em um paralelo profético, o dia do Senhor começa com o anoitecer. Em um paralelo profético, o dia do Senhor começa com o anoitecer. Começa com densas trevas cobrindo toda a terra, com a escuridão, com a tribulação. Assim, até que venha o reinado do nosso Senhor e Rei, o 7º dia da semana profética, o milênio do nosso Senhor Jesus, começa com o anoitecer. Note que o dia do Senhor não se trata de apenas um dia, mas de um período de tempo. E ele começa com a escuridão, no crepúsculo, dores de parto, tribulação, indo para densas trevas. Grande tribulação, até culminar no raiar do dia, no amanhecer e na perfeita luz, na restauração da terra ao projeto original e reinado do nosso Rei Yeshua. Ainda que alguns não acreditem que já estamos no dia do Senhor, no crepúsculo, nas primeiras horas da noite, que ficará cada vez mais fria e escura, todos concordam que estamos vivendo em meio a um forte anoitecer. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor sobre os sinais do fim dos tempos, ele destacou vários eventos para este tempo, mas em seguida concluiu dizendo que, quando passássemos por isso, deveríamos olhar para o alto e nos alegrar,
pois a nossa redenção estaria próxima. Em Lucas 21, 28. A profunda escuridão será seguida de um brilhante amanhecer, que levará à terra a maior alegria já vista. Jesus remiu o mundo e agora o restaurará para que este seja reconciliado com ele, e então volte a ser o paraíso que foi criado para ser. Esta é a restauração de Atos 3:21, o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Será um período e não apenas um mero instante de transformação. 1000 anos, os 1000 anos do dia do Senhor. Da mesma forma com que o Pai nos transforma de nossa natureza caída, a partir do momento em que recebemos o nosso Senhor Jesus e estamos sendo constantemente transformados, de glória em glória, Ele não nos transforma ou nos amadurece instantaneamente, e nem agirá assim com o mundo. Ele nos faz passar por todo um processo, e é justamente neste processo de restauração que aprendemos mais sobre o Senhor e seus caminhos. Este é um tempo oportuno de conhecermos o Senhor e crescermos em nossa intimidade com Ele. A restauração do mundo será feita pelo Redentor Jesus, e os redimidos do tempo presente estão sendo preparados para governar com Ele na era que está por vir. Esta é a razão que Ele está voltando para estabelecer o seu reino sobre a terra. Este é o objetivo final, o foco maior. Ele não está voltando apenas para punir o mal, mas para eliminar a maldade que tem destruído a terra e a humanidade, para restaurar todas as coisas. Ressalto: quem governará a terra com ele durante o milênio são aqueles que tiverem perseverado em segui-lo durante os dias maus do tempo presente. Estes são os que têm provado seu amor por ele, fazendo a sua vontade e se opondo às trevas. Carregar suas cruzes diariamente, passar pelo fogo do refinamento, é o preço do seu sacrifício. Tudo o que tanto lhes tem custado hoje será pago muitas vezes mais na era vindoura. Tanto Jesus como os apóstolos disseram que este período viria sobre o mundo como as dores de uma mulher em trabalho de parto. No parto natural, o período chamado de transição é o mais difícil e confuso antes do nascimento. Em paralelo, o período de transição entre as eras, também chamado na linguagem profética de período de Jacó, seria o período mais desafiador da história da humanidade. Será o tempo de grande caos e densas trevas sobre a terra, mas não para aqueles que são da luz e que andam na luz. À medida que as trevas cobrem a terra, o Senhor enviará algumas de suas mais intensas luzes para auxiliar neste novo nascimento. Seus escolhidos para este tempo, aqueles que irão brilhar na escuridão. No parto natural, é durante a transição que a mãe é instruída a manter um ponto focal, que caso esteja presente é o pai. É crucial que ela não obedeça aos seus próprios sentimentos, mas sim às instruções recebidas pelo pai. Seus sentimentos provavelmente a enganariam e faria com que ela fizesse o oposto do que deve ser feito, enquanto as instruções a farão superar o momento. Portanto, no período de transição, é ainda mais crucial que tenhamos aprendido a ouvir a voz do Senhor e obedecer prontamente, respondendo às suas instruções. Mesmo que a nossa mente não entenda os caminhos do Senhor, é necessário responder rapidamente ao seu comando.
Estejamos decididos a seguir suas instruções ao invés de nossos sentimentos. Agora, uma força mais poderosa do que qualquer exército humano está se reunindo para preparar o caminho para o Senhor e seu reino. Nunca houve nada igual antes e jamais haverá. Joel 2:2 nos diz: E será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu e nem jamais se verá nas gerações futuras. Daniel 12:1-2 também nos diz: Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, livro, será liberto. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Um grande e poderoso exército vem se aproximando. Nunca houve nada igual antes e jamais haverá. Esta força está escondida de todos. Não faz parte dos grandes nomes ou movimentos. Não são reconhecidos pelos homens, mas são reconhecidos pelos anjos e pelo Senhor dos Exércitos, o nosso Rei Yeshua. Suas bandeiras, fortalezas e acampamentos estão espalhados por toda a terra, pelas nações. Porém, essa força está escondida de todos, mas aos olhos de todos, exceto daqueles que têm parte nela. Mas logo cada alma neste planeta ouvirá suas trombetas. Este é o exército do Senhor que está aqui para preparar o caminho para o seu reino vindouro. Este grande exército do Senhor está sendo preparado agora. Os que são chamados a fazerem parte dele já estão ouvindo as trombetas e respondendo ao som da sua voz, ao seu comando, se preparando e se posicionando. Estes são os poderosos profetizados por Enoque. E muitos outros profetas da antiguidade os viram, como é citado no livro de Judas. Judas 1, 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque é um sinal especial para este exército. Como Enoque, eles andarão com Deus nos tempos mais sombrios da terra. Como Enoque, eles estarão mais em casa no céu do que na terra, e estarão diante de principados e potestades. Eles estão despertando aos poucos e logo iniciarão a marcha para a última batalha, que já está começando a se desenrolar. Este exército foi visto, de certa forma, por todo profeta que andou com o Senhor. Os profetas veem em parte, e alguns profetas juntaram suas várias partes para terem uma visão mais completa, pois o tempo está próximo, o tempo de transição das eras. Ter visões desse exército é uma honra, mas é chegado o tempo em que seus guerreiros se juntarão. Mesmo assim, muitos dos que foram convocados ainda não veem o grande exército do Senhor claramente, e nem entendem seus desígnios completamente. Porém,
Estes sabem que seus corações estão queimando por algo que ainda não sabem explicar por completo, que queimam por algo mais. E este fogo não vai parar de queimar. Eles logo encontrarão e se tornarão aquilo que foram chamados a ser. Esta era terminará com a batalha final entre a luz e a escuridão, o confronto derradeiro entre a verdade e a mentira, a retidão e a maldade, a justiça e a injustiça. As batalhas entre estes antagonistas têm sido violentas em todas as gerações e em todos os lugares, mas em breve culminarão na colisão final entre o bem e o mal. O fim desta era está próximo e, como a última batalha já está se desenrolando, todos na Terra precisarão escolher um dos lados. Não haverá espaço para países neutros, para igrejas mornas ou para virgens nécias. Estes são os dias em que os profetas da antiguidade desejavam ver, mas você foi escolhido para vivê-los. Estar vivo nestes tempos é uma das maiores honras, mas também um grande desafio e uma enorme responsabilidade. Nossa tarefa começa com a compreensão dos tempos e com o discernimento sobre o lugar em que devemos ocupar. Embora a geração escolhida para viver estes tempos venha a enfrentar a missão mais difícil, receberá também o maior poder já visto. O mundo pode estar se mergulhando em trevas, se afundando no crescente pântano da Babilônia, mas aqueles que seguem o Rei receberão cada vez mais luz e clareza para atravessar estes tempos. Haverá uma distinção gradativa entre aqueles que caminham na luz e aqueles que caminham nas trevas. Os primeiros estarão cada vez mais resolutos e confiantes, enquanto os últimos cada vez mais confusos. É o tempo onde toda semente lançada pelo homem se revelará, as boas e as más. O tempo da separação do joio e do trigo. O tempo da grande colheita do Senhor. Quanto maior for a escuridão, mais a luz se destacará. Este é o tempo em que a maior luz, a glória do Senhor, será revelada conforme Isaías 60, 1:3. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor de seu alvorecer. A luz permanecerá atraindo as nações da terra para si. Durante o tempo de maior escuridão sobre a terra, seus luzeiros mais irão brilhar, pois carregarão o vinho novo, a unção guardada pelo Santo Espírito para este tempo final.